Lorde Nestor, o que você costuma fazer pela manhã? Depende. O Nestor, ele tenta procurar problemas para resolver. E em momentos que ele tem os afazeres, ele já busca solucioná-los. Afinal, ele não quer que o pântano fique mais instável do que aparentemente ele possa ser. Beleza. Para os outros jogadores que não sabem ainda, o território dos pântanos, ele tem uma importância comercial muito estratégica, porque a única estrada que conecta a parte leste do reino à capital é a estrada que passa pelo pântano, porque acima ficam as montanhas e abaixo fica o outro reino, que até pouco tempo eram inimigos. E o pântano tira boa parte de sua renda daí, cobrando impostos, né, das caravanas e se prontificando a fazer a segurança desse trecho. E daí a companhia do caranguejo também ajuda nessa parte, porque além dos guardas do pântano mantendo a ordem nas estradas, a companhia do caranguejo faz um trabalho à parte que é escoltando essas caravanas e cobrando um preço a mais. Só para ressaltar, nesse fatídico dia aqui, o Nestor, ele vai escrever uma carta, logo cedo, pro irmão dele, falando dos problemas com os minérios e solicitando auxílio. Beleza, você faz isso. Então você entrega o mensageiro e pede que ele vá até o Castelo Negro, né? Que é onde supostamente seu irmão está. Sim, vai pra Terra Bastarda. Isso. E ele vai demorar, pelas suas contas, cerca de 9 dias para chegar lá em Castelo Negro e mais 9 dias para retornar. Ok, aceitável. Você vistoriou as guaritas próximas, falou com alguns membros da companhia, você falou com o chefe da guarda, falou com outros mais importantes aí do Água Baixa. E daqui a pouco vai ser a sua audiência. O povo clama por ajuda. Tá. Mas antes que você pudesse fazer essa audiência, ainda algum tempinho antes ainda, enquanto você está saindo de seu escritório, você se depara com a sua companheira de morada, a Lady Anala Maréia. Ok. A Lady Anala, ela é da família dos Maréia, que é a segunda família mais importante do território dos pântanos. Ela mora com você aí faz um tempo. Ela ajuda na educação das suas filhas e ela é amiga da sua esposa. E não só isso, o pai dela, o Lorde Maréia, ele sempre teve uma boa relação com os Cascoferro. Apesar de que o seu pai não gostava muito do pai dela. Porém, foi somente nesse período que você se lembra, onde os Cascoferro e os Maréia tiveram algum atrito. Depois que o seu irmão assumiu, as relações foram voltando. Ok. E aí ela mora com vocês aí no Forte Fedor, já faz um tempo. Ela vem caminhando, encontra você no corredor e fala: Lorde Nestor, trabalhando muito hoje? Lady Anala, sim, estou trabalhando muito. Sempre muito trabalho para fazer. E se não for eu, acho que não há outra pessoa, né? Ela falou: fiquei contente que vocês aceitaram a minha sugestão com relação à pequena Líria. Acredito que será muito bom para ela. Até então, Nestor não sabia que foi ela que sugeriu. Ele sabia que ela tinha aprovado, mas que ela que sugeriu pra Severa, eu achei que tinha sido coisa da Severa. Sim, sim. A fé é um bom caminho, né? A se trilhar. E se for do interesse da Líria, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Mas você veio até mim precisando de alguma coisa ou apenas estava passando? Apenas passando, a Lady Cervera está ocupada no momento e eu decidi dar uma volta por aí. A Aurélia, onde ela está? Bem, ela está no quarto dela. Talvez seja bom você fazer companhia a ela um pouco. Quer se livrar de mim tão rápido assim, Nestor? Não quero me livrar de você, Lady Anala. Apenas estou um pouco atarefado e você me falou que não tem nada para fazer. Está apenas passeando. Talvez fazer companhia à minha filha seja um bom propósito. Claro, nós nos falamos pouco, não acha? Eu falo pouco com muitas pessoas. Talvez você subestime a boa conversa que posso ter comigo. Boa conversa? E sobre o que nós poderíamos ter uma boa conversa, Lady Anala? Bem, se você desse uma chance, perceberia que eu posso ser uma mulher bem versátil. Eu já quase fui um fior também, sabia? E por que não seguiu nesse caminho? Eu fui expulsa. Expulsa? Bom, eu ficaria interessado em saber o motivo. Aparentemente, eu causei ânimos elevados entre os fiores do Santo Templo. Ânimos elevados? Entendo. Esse é o nome que dão atualmente, não é? Bom, e onde esse seu dom me ajudaria? Ah, não estou me oferecendo
Isso você pode achar com qualquer bonitinha do Água Abaixo. Você me falou que se eu lhe der a chance, pode ser versátil. Eu procuro soluções para os meus problemas e não mais problemas. Olha, Nestor, às vezes você parece esquecer que eu sou uma maréia. Amãs e maréias foram amigos durante muito tempo. Acho que poderíamos começar a retomar o nosso vínculo. Nós somos aliados, não somos? Claro que sim. Não é isso que estou insinuando. Seu pai confiou a mim a sua guarda. Enquanto você estiver em Forte Fedor, era minha proteção. Em troca, você ajuda minhas filhas. Isso é um bom primeiro passo. E eu fico feliz em poder ajudar com essa relação dos Maréia e dos Casco-Ferro. E o que eu sou aqui então, Nestor? Uma protegida? Uma refém? Porque eu vim pra cá por puro e bom grado, a pedido de seu irmão. Mas aqui eu não faço nada pra ajudar minha família e nem ajudo em nada tão relevante assim na família de vocês. O que eu estou falando é que eu também posso ser muito boa política, sabia? Eu acredito no seu potencial, Lady Anala. Entretanto, você veio até mim como uma tutora para as minhas filhas. E seu trabalho está sendo muito bom, até onde eu sei. A educação das minhas filhas é algo importante para mim. E se você faz isso bem, eu ficaria agradecido. Quanto a você ter um cargo político, o que você estaria sugerindo? Não vejo nenhum serviço nesse nível que você poderia exercer aqui em Água Baixa. Não há muitos cargos para se realizar por aqui? Para uma mulher? Não para uma mulher. Eu falo no geral. Ela pareceu dar uma risadinha. Eu vi coisas, Nestor, e queria comentar com você. Aproveitando que estamos nesses assuntos, a Aurélia me disse que você pareceu não gostar muito da sua filha estar com o Fior Lisberto. E que preferia que, em vez da igreja, ela tivesse um bom casamento. Um bom casamento é o que um pai deseja para sua filha, né? E dada a família em que a Líria nasceu, isso poderia ser bom para todos nós. Com certeza. Fiquei sabendo que o Lord Liamark, da Fortaleza Oriental, está procurando uma boa esposa para o filho dele. Se você não quer que sua filha siga a igreja, talvez seja uma opção. Sim, é uma opção. Bom, ainda não tive tempo para ver todas as opções, né? Mande uma mensagem para ele. Tenho certeza que ele vai gostar. E a Líria vai gostar do rapaz também. Fiquei sabendo que ele é um jovem muito bonito. O que eu sei desse Lorde, Marlon? É o Lorde da Fortaleza Oriental. O Lorde de lá, o Liamark, ele teve muitos filhos e filhas, e ele casou praticamente todos, faltando apenas o mais jovem. Só que todos que ele conseguiu se casar foram com famílias parecidas com a dele, né? Nenhum acima, como o Cascoferro ou Amã, por exemplo. Bom, eu agradeço as suas informações, Lady Anala. É um prazer servir. Ela fez uma certa reverência e foi saindo. Ok. Antes de vocês saírem completamente da vista do outro, ela falou: a propósito, Lord Nestor, devia ser um pouco mais amável com sua esposa. Ela sente falta. E ela continua andando. Toma, Nestor, na tua cara. Mas quem que essa mulher acha? Que essa mulher acha que é pra vir na minha casa e tá dizendo o que é que eu devo fazer e o que eu não devo fazer? Faz um teste de inteligência, Lord Nestor. Tá. Falha crítica. Tirei 1. Infelizmente, o Nestor não tá muito atento quando ele acabou de acordar. Acabou de acordar, já andou a cidade toda. Tipo eu. Às vezes eu ando e ainda tô dormindo. Nossa. Tá bom. O bicho começou a conversar com a mulher na maior grosseria. A mulher foi toda delicada, o bicho parecia um cavalo falando com ela. Por isso que a mulher dele é alcoólatra. Ai, o coração. Ai, eu não posso rir. E as filhas também, são alcoólatra. Tudo alcoólatra, na juventude. A Lili tá bebendo, bebendo o vinho do Fió. Meredith, no dia seguinte ao atentado, a tentativa de atentado, né, contra o seu pai, o castelo ficou um pouco movimentado e vocês ficaram recebendo pessoas, alguns nobres da vila aí, que ficaram sabendo rapidamente, mesmo sem vocês terem espalhado. E foram visitar vocês no dia seguinte, fizeram várias perguntas, e você, os seus pais e os seus irmãos acabaram tendo que responder a estes nobres e avisar que tá tudo bem. Beleza. Eu vou adiantar o tempo aqui para o dia. Vou adiantar para o dia 24, quando vocês já tinham abafado, né, mais essa conversa que saiu andando por aí. Houve o enterro dos 2 guardas mortos, vocês compareceram. O seu pai os honrou lá no funeral, ofereceu ajuda à família e tudo mais. Uhum. E nada mais aconteceu nesse tempo.
A guarda do castelo foi reforçada. Seu pai pediu que todos ficassem mais atentos para que isso não voltasse a acontecer. Ninguém sabe ainda como é que pode terem entrado no castelo dessa forma, mas vocês estão esperançosos de conseguir encontrar, seja lá quem for que fez isso, ou seja lá quem foi que ajudou a fazer isso. Beleza. Você agora anda basicamente o dia inteiro com sua prima Samantha. Vocês treinaram esses dias um pouquinho de esgrima lá, ela te ensinou algumas coisas, já que ela treina com espada desde de criança, e ela tenta te ensinar o máximo que ela pode nesses tempos aí. Ela ficou como guarda-costa mesmo? Meu pai meio que nomeou mesmo, ou foi só por dizer na noite do ocorrido? Sempre fica um ou dois guardas seguindo vocês. Porém, ela também tá andando bastante com você nesses tempos, porque o seu pai pediu. É uma defesa a mais que seu pai preferiu. E já que vocês são amigas também, ele não viu mal em fazer esse pedido pra ela. Entendi. Tá bom. É durante um desses treinamentos que ela pergunta pra você. Que coisa, né? Ainda bem que não aconteceu mais nada esses dias. Realmente ainda bem, mas não sei. Tudo isso ainda é muito estranho. Nunca tinha acontecido nada parecido. Achei uma tremenda ousadia e a pessoa me parecia bem habilidosa. Conseguiu matar 2 guardas, mas a defesa foi reforçada. Eu acho que não temos o que temer. E quem quer que tenha sido ousado o suficiente a fazer isso, pensará 2 ou 3 vezes e não repetirá. Certamente eu duvido que alguém vai entrar aqui de novo. Meu pai deveria pensar bem sobre as pessoas no geral. Você tem alguma suspeita? Infelizmente não. Não sei quem poderia querer machucá-lo. O meu pai é deveras benevolente com esse povo, ajuda os lords, tenta ajudar os camponeses como pode. Não consigo imaginar ninguém que queira o seu mal. Mas existem muitas pessoas ingratas. Essa é a verdade. Não diga a ninguém que eu estou falando isso, Meredith, mas eu ouvi algumas conversas sobre seu pai. Alguns homens lá em Casa Vans, antes da gente vir pra cá, eles estavam falando com meu pai. E alguns deles acham que o seu pai é fraco. Eu sei que não tem nada a ver, mas muitos nobres confundem benevolência com fraqueza. São pessoas de espírito fraco que não conseguem enxergar o que o meu pai está fazendo por essas terras. Mas, como eu disse, há muitas pessoas ingratas e o meu pai deveria ser mais atento a isso para que isso não se prolifere. Vocês terminaram o treinamento e voltaram pra dentro, né? Vocês sempre tratam o almoço como uma coisa muito importante, onde vocês se reúnem para contar sobre a primeira parte do dia de vocês e falarem coisas boas. E foi nesse almoço que a sua mãe, desta vez, quem puxou a palavra, dizendo: Magnor, eu andei pensando, tudo isso que aconteceu, será que não deveríamos solicitar um arcanista para morar no castelo com a gente? Talvez eles possam ajudar de alguma forma. Sabe, o meu tio, ele sabe muitas coisas. E o Lord Magno falou: bom, isso eu não duvido da capacidade dos arcanistas em fazerem coisas surpreendentes, mas o que um mago desses poderia ajudar com relação a isso? Eu confio mais na minha guarda, Amália. Sua mãe falou: podíamos pelo menos tentar então. O que me diz? Talvez seja bom. E eu tenho certeza que meu tio pode ajudar de alguma forma. O Lord Magno falou: bem, você sabe que seu tio não vai muito com minha cara. Da última vez que nos vimos, bom, ele não ficou muito contente. Lara, não seja bobo. Você ainda é o Lorde desse lugar. Eu tenho certeza que se você chamá-lo, ele virá. E além do mais, ele não vai recusar um convite meu. Eu estava pensando em visitar meu pai, aproveitando o verão. E eu podia levar a Meredith comigo e a Meline também. Faz tempo que elas não veem o avô. Isso eu abro um singelo sorriso com a possível viagem a seguir. O seu pai falou: eu não posso impedi-la de ver o seu pai. Mas será que é uma boa ideia em um momento como esse, Amália? Ela: ora, Magno, até parece que eu vou sozinha. Até parece que não vai uma multidão de guardas comigo. Ele: claro, claro. Se você quer mesmo, tudo bem. Quando vão partir? E ela diz: bem, eu pensei em daqui a alguns dias. Eu preciso me preparar um pouco e deixar as coisas em ordem antes de sairmos. E ele fala: claro. Seus irmãos gêmeos olham pra você, um deles fala: olha aí, ganhou uma viagem, não foi? Um tempo longe de vocês.
será excelente. O seu pai, ouvindo a conversa de vocês, ele fala: Eu quero que se arrumem bem nos próximos dias. Alguns nobres irão aqui trazendo suas filhas. E talvez alguma delas goste de vocês e vice-versa. Depois que acabou aí a reuniãozinha de vocês, saindo daí, a Samantha falou: Olha só, eu acho que faz muito tempo que eu não vou em Vila Antiga. Aliás, eu acho que eu só fui lá uma vez na vida, quando eu fui pra capital, antes da nova estrada ser construída. Veja, então, uma segunda visita. Faz muito tempo também que eu não vou até lá. Em off, Marlon, minha irmãzinha já foi lá alguma vez? Não, mas o teu avô já veio pra aí. Então vocês já viram, ela já viu o seu avô, né? Porém ela nunca foi pra lá. Vai ser muito bom, Samantha, se afastar um pouco desse clima que está nesse lugar. E dessas conversas de casamento que não me deixam ter um minuto de sossego. Eles estão mesmo empenhados nisso. Sim, mas ainda tem 2 na minha frente. É, por enquanto sim. Apesar de que você é a Rosa da Alvorada, não é? Dizem que quando você nasceu, todos os males acabaram em Terra Antiga. E que você foi uma bênção. Então, não me admira que cada nobre com um filho qualquer queira casá-lo com você. Nestor, depois dessa conversinha, você vai se preparar, come alguma coisa, rapidão. E quem aparece pra você agora é um dos seus homens mais leais e de sua confiança. É o Sir Brendório Aman. Ele é o chefe da guarda do castelo e ele fica no seu lugar, né? Seu suplente como castelão, quando você sai. Inclusive era ele que estava aí tomando conta quando você foi lá em Vale Dourado. Ah, ok. E o Sr. Brendório, ele vai até você e fala: Lorde Nestor, Sim, Sr. Brendório. quero saber se o senhor vai conduzir a audiência hoje. Eu irei em breve. Deixe-me me preparar. Pedirei que os homens abram os portões para que as pessoas já possam entrar. Certo. Nesse dia é o dia que o Forte Fedor começa a ficar um pouco mais cheio. Apesar do Forte Fedor não ser tão grande, ele ainda parece caber muita gente nesse dia, porque o salão principal fica lotado de gente. O Nestor, ele, sabendo que ele tem que ir para a audiência agora, ele volta ao seu escritório e pega alguns relatórios da última semana que ele fez, alguns papéis, alguns livros que contêm essas informações, e ele, depois de pegar esses papéis, ele vai em direção ao salão principal, eu imagino, né, que seja vai fazer essas audiências. Lá são colocados alguns banquinhos, né, para o pessoal ficar sentado. Porém, não adianta muito, porque é tanta gente que a maioria acaba ficando até em pé e uns até na parte de fora do forte. Algumas pessoas que vêm de mais longe, como por exemplo de Vila dos Lagos, Vila de Vale dos Jacarés, ou de Tribo dos Lobos, e outros lugares, outros moradores que ficam espalhados aí pelo meio do pântano, eles comparecem ao Água Baixa nesse dia. E alguns ficam até lá fora também, lá na vila mesmo, lá fora, antes da ponte, esperando esvaziar mais um pouquinho para poder entrar e arriscando, né, a sorte de ser atendido ou não, já que como é muita gente, e eles trazem a família toda também, trazem os filhos, a esposa, todo mundo nessa viagenzinha. Aproveita também para comprar algumas coisas no mercado do Água Baixa, que é o mercado mais ativo da região, onde muitos mercadores passam por aí. E nisso, Lord Nestor, você começa a receber, né, essas pessoas. Eu vou jogar aqui um D6, 3 D6 na verdade, para saber o nível do pessoal, tá? A maioria dos pedidos foram em busca de alimento. Um homem foi até próximo ao caldeirão que você usa e falou: Lord Nestor, eu lhe peço ajuda, por favor. A colheita não está sendo muito boa. A primavera não foi tão próxima pra gente e tão abençoada, já que houve um enchente lá onde eu moro. Nós perdemos a comida quase toda e eu queria saber se o senhor consegue nos ajudar de alguma forma. Pelo menos com um saco de qualquer coisa que seja. Como eu já havia falado para algumas outras pessoas, senhor, as coisas não estão tão boas. Os estoques de grãos estão reduzidos. O Nestor, ele pega um dos cadernos lá que ele bota do lado dele lá numa mesinha e começa a folhear para dar uma verificada na questão de tipo de armazenamento, né? Quanto de grãos eles têm estocados. O que vocês têm está equilibrado, não está esbanjando e nem está faltando. Vocês estão sempre no limite do aceitável. Ele olha os papéis. Bom,
Mas eu posso lhe ajudar sim de alguma forma. Você me falou que teve um prejuízo, não é? Na sua colheita. Tente se preparar mais para as épocas das cheias da próxima vez, para evitar tamanha perda. Não sabemos como estarão nossos estoques na próxima temporada. Com certeza, milord. Sr. Brendório, dê a esse homem um pouco de grãos para que ele possa levar para a vila dele e alimentar a ele e a sua família. Oh, obrigado. Sim, milord. Você já tem uns sacos aí próximos, umas coisas, um estoque perto do salão principal. Tá, então dá a quantidade padrão. E nisso, quando o homem recebe esse meio saco, uma multidão começa a falar: Milord, eu também, Milord. Milord, também estamos precisando. Nós somos de lá também, Milord. Começa aquele monte de voz. Milord, por favor, Milord, aqui, Milord. Me chama. Eu vejo que eu não vou me exaltar, nem falar alto nem nada, nem pedir pro pessoal ficar quieto, mas eu vou pedir pra que chame o próximo. Tá. O próximo vem e o que ele parece falar é o seguinte: Senhor, eu gostaria de alertá-lo sobre a presença de caranguejos gigantes. Eles estão num assentamento próximo aqui. Eles estão se procriando. Se procriaram, na verdade, estão migrando. Talvez atravessem a estrada nos próximos dias. Onde exatamente esses caranguejos estão, senhor? Na estrada aqui perto do Água Abaixo. Eu vi pelo menos uns 5 deles. E tão perigosos aqueles caranguejos. Os caranguejos que ele se refere é o mesmo caranguejo o qual a sua família se inspirou para colocar o nome, né? Que é o símbolo dos cascoferros, é o caranguejo gigante, e o símbolo do pântano, basicamente. São caranguejos de mais ou menos uns 90 centímetros de altura, assim, e pinças gigantescas que podem cortar o braço de uma pessoa. E eles costumam fazer buracos na lama, deixando um vácuo ali perigoso, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas que trabalham caçando, pescando, qualquer coisa do tipo, ou na mata, elas podem acabar caindo nesses buracos de caranguejo e acabam se machucando gravemente. Bom, senhor, passe a localização exata que eu pedirei para que um grupo se desloque até o lugar e lide com os caranguejos. De fato, eles são perigosos e podem acabar prejudicando a movimentação na estrada. Mais alguma coisa? Era só isso mesmo. Eu ganho alguma coisa por avisar o senhor? Você tem minha gratidão. Gratidão. Um saco de grão? Bom, os grãos são para aqueles que estão mais necessitados, senhor. Senhor, eu estou necessitado. Meu Deus. Onde você mora? Eu moro aqui perto, senhor. Os grãos são para o pessoal de mais longe, que tem mais dificuldade de acesso a alimento. Talvez numa próxima eu possa ceder alguns grãos para o senhor. Infelizmente, teria que dar prioridade às pessoas com menos condições. O pessoal começou: sai daí, velho. Próximo, por favor. O outro também pede comida e vocês ficam nessa. Você fica recebendo. A maioria tá pedindo comida por conta das chuvas que tiveram recentemente. Se não for nada demais, eu dou a comida. E você vai distribuindo comida pro pessoal. Meredith, a Samantha falou: se quer minha sugestão, eu sendo você, casaria com alguém bem de longe. Talvez alguém de Ponta Menor, alguém de Campinas Pardas, pra morar perto do mar. Sei. Eu gosto daqui. É a única coisa que conheço no fim das contas. Não sei se gostaria de ir pra tão longe. E eu gostaria. Assim eu teria mais liberdade. Longe de toda essa coisa de garotinha protegida. Garotinha protegida. Logo você, seu pai, se lhe der mais liberdade, não sei se fará bom uso dela. Ah, meu pai não se importa muito, mas ainda assim ele me reprime por conta do meu avô. Claro, claro. O avô dela, no caso, que é o irmão do teu pai. Uhum. Ele é o cara que fica lá no reino, é? Ele fica em Casa Vance. Ele é o Lord Varus Vance Rosa Negra. Conhecido como o Punho de Ferro, o melhor general de Terra Antiga. Senhor do Castelo Verde. O castelo onde sua família, o clã, né, da sua família, no caso, surgiu. Bem, Samantha, eu entendo. A fama do meu tio o precede. E ele de fato é um homem muito rígido em suas posturas. Mas o seu pai não pegou isso dele. E eu tenho certeza que... Bem, veja você como é e onde está. Eu acho que você deveria apenas ser grata pela liberdade que já possui. Você falou a fama que o precede, e isso realmente é verdade. A fama de competência do Lord Varus, ela é tão grande que você já também ouviu boatos de que alguns nobres preferiam ele no comando do que o seu pai.
Porém, o seu pai é o mais velho. Seu pai é 2 anos mais velho que ele. Ele é mais velho, tá parece mais novo. A vida de Lorde, cara. É porque o Lord Varus tá no campo, né? Tomando sol. Tem esse contraste entre os dois. Seu pai, ele é um Lorde muito querido por boa parte das pessoas de Terra Antiga, por essa questão dele ser uma pessoa muito boa e generosa. Por outro lado, alguns mais gananciosos dizem que ele é muito bonzinho demais e que ele devia ser mais durão. Ainda assim, não é nada que preocupante, já que essas pessoas que falam esse tipo de coisa é a minoria. E além disso, o teu tio, ele é bem leal à família, ele é bem leal aos Rosa Negra, já que ele também é um. Vocês ficam conversando o dia inteiro e depois no jantar é anunciado a data da viagem de vocês. A sua mãe quer viajar em uma semana. Tá bom. Você vai querer fazer o que durante essa semana antes de sair? Ela não tem mais, tipo, aulas, porque ela já é velha. Mas ela estuda por conta própria, ela tira tempo para leitura, para escrever poemas, para treinar com a Samantha. Passa um tempo com a irmã dela, contando as histórias que o avô contava para ela quando ela era criança. E fazendo as coisas que uma Lady faria, né? Mas ela não tem nenhum um papel tão relevante. Entendi. De Vila das Rosas para Vila Velha, vai levar mais ou menos 2 dias e meio de viagem. Nem é tão longe assim. Quando é que meus irmãos vão receber as pretendentes dele? Ao longo da Vão semana, ficar junto com a Samantha falando mal das que vão entrar. beleza. Ao longo da semana, ao todo, 4 garotas vieram à Vila das Rosas, acompanhada dos pais. Eu vou jogar aqui 4d6 para ver a beleza das garotas. Ah, eu quero ver. Quanto é? 6 é bonita e 1 é feia? Não, ao contrário. Quanto maior o número, pior. A primeira garota que veio no castelo, ela era, né, normal. Tava na média pra baixo. Triste pra você, meu cara. Que triste. A segunda Mais feia. Só quero que veja as horrorosas. era triste. Nossa, isso daí. Essa era uma magrinha cheia de espinha na cara, com uns cabelos tudo quebrado. A terceira era mais bonita. Ó, isso daí tá se ajeitando, arrumadinha. E a última também era daquele jeito. Era a gêmea da primeira. Ela não é nem tão bonita, é que as outras são tão feias que ela se destaca. É esse destaque. Basicamente é isso. Você e a Samantha ficaram lá dando risadinha. Apesar de que a Samantha seria nível 2 aí nesse ranking. Ah, tá bom. Bonitinha minha prima, cara. Os Rosa Negra têm a fama de serem muito bonitos. Apesar de que o seu primo Lorde Cabecinha, Ah, cara, ele não é tão feio, não. ele é um pouco acabado. Mas talvez seja porque ele bebe muito. Inclusive, ao longo da semana, algumas vezes ele entra, quando você passa por ele, tá cheirando a álcool. Sério que ele tem esse problema? Um pouquinho. Mas pelo menos é só um, né? A família toda de alcoólatra, não, que nem o povo dos pântanos, não. Que bebe mijo de caranguejo, não. Fala da minha família. Eu acho que vai ter alcoólicos anônimos todo arco vai ter um alcoólicos anônimos aqui. Não, a família de Lucan não tem alcoólicos, não. Alcoólatras, não. É o próprio Lucan. Se você não tem nenhum parente alcoólatra, você é o alcoólatra. Se defende, Lucan. Eu não sou alcoólatra, não. Já falei no quadro que eu fiz de Lucan, né? Com as fotos e com os gostos e tal. Eu sou religioso, eu sou crente, me respeita. Não bebe vinho nem cerveja, né? Sabe quem é quente também? A Lady Nala. Crentíssima. A famosa crente do quente. Que isso? Não, lá aquela que tava dando em cima de Cassio? Aquela mesma, a própria. Ah, entendi. Não, mas eu imaginei que ela era crente porque ela quase foi um bispo, né? Esqueci como é o nome. É uma feijão. Feijão. Feijão é foda. Como que é o nome? Fiora, no caso ela ia ser Fiora, né? Depende da vertente linguística. Os mais conservadores falam que é Fior. E os mais modernos falam que é Fiora. É a fiel mulher. Fior mulher. Fiel fêmea. Se o nome do cara for Fó, ele é o Fiofó. É a Fior for. Eu não posso rir, gente. Meu coração dói. Meu Meu coração Deus. Não posso dói. rir. Ai, meu Deus. Que triste, que triste. Meu Deus. Ai, vou sair aqui um minuto. Peraí. Meu Deus. Ai, Lucan, outra vez. Bora lá. Fior for. Outro, do nada. Vou botar de novo, peraí.
cara volta do nada. O cara entrou só pra desfiofar de novo. Botar aí. Botar aí esses meninos lá dentro. Lucan, seguindo essa linha de adiantar o tempo, eu também vou adiantar para você aqui os dias necessários para que a sua família possa viajar. Você acompanhou seu pai durante esses dias e não só isso. Uma terceira pessoa se juntou a vocês. É um senhor chamado Vandro Hopgolf. Ele é o Lorde Comandante de Orovilla. Basicamente, ele é o chefe de toda a guarda da cidade. Ele é o responsável por manter a ordem aí em um nível abaixo do seu pai, no caso. E ele é a pessoa que sempre fica como castelão quando o seu pai está fora. Quando você tiver alguma dúvida, você vai poder recorrer a ele também. Outra curiosidade sobre ele é que parte da família dele descende de Dobra Hill, que é a maior cidade do continente. O maior reino, né? O reino mais rico de todos. E cujo qual o Valinor também um dia já foi inimigo. Ah, isso é muito animador. Percebe-se que Valinor teve muitos inimigos. Faz muito tempo isso. Já fazem mais de 1000 anos já que isso aconteceu. É história antiga. Bom, até que o dia tão esperado chegou. Eu tô bem positivo. Estão levando 3 carruagens. Um é pras malas do meu irmão. Outra é pro meu irmão, o mala. E a outra é pro meu pai e minha mãe. Ai, mas é quase isso. E outra é pros agregados. Porque sempre tem uns agregados que andam com vocês. Meu Deus, até os agregados vão na viagem e eu não. É que teu pai quer te dar essa responsabilidade. E ele não quer atrapalhar a relação da rainha com seu irmão. Uma vez você ouviu seu pai falar que quando vocês estão juntos, ele fica mais idiota. A desculpinha é essa, né? Aparentemente, o seu pai está muito contente, pois a chuva ter parado faz ele parecer que a viagem será confortável. É um bom sinal. E daí você descobre que seu pai é um pouco supersticioso às vezes. Ok. Antes de partir, a sua mãe vai até você e fala: você vai ficar bem, não é? Claro que vou, mãe. Eu quero que aproveite a viagem. A senhora tem andado meio estressada. Eu? Você que tá falando isso. Pessoal, para aí. Sai daí, homem. E aí, depois que ela sai, o seu irmão Viscon foi até você. Ele falou assim: escuta, irmão, aproveita. Qual a dica que você me dá? Essa é a dica, aproveite. Você vai poder comer o que quiser, sair pra onde quiser. Não é bem assim, você sabe. Você quer meu conselho? Eu olhar pros lados assim: dê uma festa. Eu já imaginei que ia falar isso. Mas como eu poderia dar uma festa sem o meu irmão mais popular por aqui? Isso é verdade. Mantenha tudo em ordem, ele fala mais alto. Mantenha tudo em ordem até nós voltarmos, irmão. Seja responsável. Pode deixar. E ele se dirige até a carruagem. Ele entra e fala: avante! Ou a carruagem continua parada. Até que seu pai fala: vamos! Aí as carruagens começam a andar. Ele se esforça um pouco, a gente não pode culpar ele, né? Você fica olhando as 3 carruagens partirem, com alguns guardas acompanhando a cavalo também. No caso, o Darmadante, Cavaleiro da Destruição, também foi com ele, que é o guarda-costas do teu pai. E agora, o Oroville inteiro responde a você. Lembrando que você não pode tomar nenhuma decisão muito importante, tá? Então, qualquer decisão muito importante, você tem que consultar o seu pai com máxima urgência. Você só pode tomar decisões de manutenção, né, da cidade. Isso é o mestre alertando que eu não posso explodir a cidade e mudar o mundo, né? Você não pode, nomear novos lords, nem declarar guerra. Tá bom, tá bom. Agora é só você e o Lorde Comandante Evandro Hopgolf. Por hoje, não tem muito o que você fazer. Porém, amanhã, assim como no Pântano, terá audiências aqui em Orovilla. E você se prepara justamente para isso. À noite você vai dormir, né, pensando nos seus afazeres. E quando você acorda, assim que você passa pelo salão, né, para tomar o café da manhã, o Lorde Comandante já está lá. Tal como seu pai, ele acorda muito cedo. Bom dia, comandante. Senhor Lucan, a audiência será daqui a 1 hora. Faltando 20 minutos, eu pedirei que os homens abram o portão. Tudo bem. O senhor vai me acompanhar? Sim, estarei lá com você. Espero que não tenha nenhum caso urgente daqueles que faz a cabeça do meu pai explodir. Audiências são imprevisíveis. De todo modo, costumam ser fáceis. Quando passa esse tempo, você entra no grande salão. Lá tem a cadeira, né, que o seu pai costuma sentar, toda entalhada e com alguns detalhes em bronze e prata. E
o espaço já é bem maior do que o espaço do pântano lá do Forte Fedor. A diferença é que aí, na verdade, apesar de também estar cheio, ainda assim há espaço para todo mundo, né? Não fica aquela lotação. Eu vou jogar aqui a mesma coisa que o Nestor, eu vou jogar aqui 3d6 para saber o nível de problema. O primeiro, Ô Marlon, todos eles chegam, a porta fica sempre aberta para que entrem novos casos, ou é chegar, fechar e se resolver tudo por aqui? eles chegam, tem horário para chegar, não é o bobo não. Tipo, você vai dar audiência por, vamos supor, por 2 horas. E aí eles chegam naquele tempo que o Lorde Comandante deixou as portas abertas, eles entram. Só que acabou essas 2 horas, geralmente a audiência é encerrada. Aí depende de você, né? Se você vai querer atender todo mundo, mesmo que tenha acabado o tempo, ou se acabou o tempo, tchau todo mundo, só no outro dia. Antes de começar a atender, eu quero falar com eles. Beleza. Antes de começar a atender, então, você vai falar com eles. Eles estão todos lá olhando pra você. Eu me levanto e falo, agradeço a presença de todos aqui. Hoje é o meu primeiro dia como castelão, o que é a função do meu pai, mas ele deixou enquanto está ausente. Peço desculpas por ele e farei o meu melhor. Eu quero só fazer uma oração à deidade antes de começar, para que ela me abençoe com sabedoria, pois eu sou jovem e pretendo ajudar vocês com o que eu puder fazer. E aí eu oro. Ó deidade, ó protetora, abençoa essa audiência com sabedoria e solução, que as angústias possam ser sanadas e que a satisfação se faça valer. Ó deidade, abençoe os que ainda não chegaram e os que precisam partir, para que em toda a nossa terra as pessoas possam saber que seu poder se faz presente, através da bondade e do nosso bom governo. Nunca antes que você se lembre, houve uma oração antes das audiências. Rapaz, o bicho é fervoroso aí mesmo. E após você terminar, as pessoas parecem mais calmas e muitas delas que estavam meio afobadas assim para poder ir até você e pedir alguma coisa, agora elas estão mais pacientes. Ok. O comandante, ele fica perto de mim ou ele fica afastado? Ele fica do lado da cadeira, e guardas espalhados, né, ao longo do salão. Eu viro assim pra ele e cochicho. Desculpe quebrar o protocolo, mas eu senti que precisava falar. E nisso ele falou que o primeiro vem à frente. O primeiro vai até você e fala, ele faz uma reverência. Milord, senhor comandante, eu vim de longe, eu vim de próximo à Selva Grita. Então, esse canto aí é mais de Mata Rica do que de Campos da Corrideira, né? Isso, na verdade ele é Mata Rica, já é Mata Rica, só que ele fica bem pertinho daí. Aí fica aquela coisa, né? Você vai atender alguém do território que não é seu, você vai dispensar ele, que veio de tão longe. Ele já começou falando isso também, ele não mentiu, né? Não, ele falou a verdade. Ele falou, eu vim de perto de Selva Grito, senhor. E precisamos muito de alguma coisa para comer. Não só a mim, mas o vilarejo lá se encontra numa situação um pouco ruim. E eu vim aqui em nome da minha família. E nisso ele aponta pro banquinho, tem 2 criancinhas lá, de mais ou menos uns 5 e outro de 4 anos. Dúvida. As relações de Campos da Corrideira com as de Mata Rica são boas? São boas. A família de Mata Rica, que é os Maralto não, os Mortelli e os Garra Forte. Eles têm uma ótima relação com o Campos da Corrideira, principalmente com os Berandris. Eles parecem compartilhar o ideal de reino parecido. E eles são uma parte muito importante do reino em quesito de exército. Ou seja, a tua família é a família mais poderosa do reino, tirando a família real, né? E os Garra Forte são a segunda, conhecidos como os Leões de Mata Rica. Certo. Apesar de ser um problema simples, eu meio que não tenho certeza de como resolver ele, então eu vou recorrer ao comandante. Só pra perguntar se já tinha acontecido antes de alguém de Mata Rica vir até nós pedindo ajuda com comida. Talvez a gente precisasse anotar isso para ser debatido numa reunião, não sei. Ele fala: acontece sim, senhor. Isso ocorre porque o castelo dos Garra Forte fica muito mais longe daqui. E as pessoas à beira da Estrada Real do Sul acabam vindo até aqui pedir coisas. Geralmente o seu pai não se importa em conceder, desde que não seja exagerado.
Mas ele falou que a vila dele tá passando por essa necessidade. E eu não imagino como ele levaria comida para abastecer toda a sua vila, sendo que ele trouxe sua família até aqui. Ele sempre deve ter uma carroça. Se o senhor quiser, eu posso pedir que um dos guardas verifique a história. Gostaria que sim. Fazendo um sinal com a cabeça assim, ele chama um dos guardas e cochicha, né, pro guarda ir verificar. Você tem que dar uma resposta pro homem. Ele falou o nome dele, Marlon, que eu esqueci aqui, desculpa. Não. Me chamam de Chifrinho. Senhor Chifrin, estou propenso a aceitar o seu pedido, eu só preciso que os guardas me tragam uma informação. Eu também gostaria de anotar o que o senhor me falou para que em alguma próxima reunião seja debatido com os lordes de Mata Rica. Mas eu peço que o senhor aguarde até o final, por favor. Sim, senhor, com certeza. Enquanto a reunião está prosseguindo aí, um dos guardas até vai com ele também conferir, né, a história, depois eles retornam para poder, né, aguardar a decisão. Só que enquanto eles saem, a reunião prossegue. E daí em diante, as coisas começam a ficar bem tranquilas, todo mundo está agindo com paciência e harmonia dentro do salão. E as coisas vão parecendo nesse dia, pelo menos, saírem muito mais dentro do controle do que você esperava. Você consegue atender todo mundo muito bem. Alguns deles até o elogiam, falando que você conseguiu atendê-los de forma muito eficiente. E o Lorde Comandante, no final, fala: você agiu bem, senhor. Foi muito bom. Sobrou apenas o senhor Chifrin lá. O guarda retorna com ele e fala, né? Senhor, eu fui com ele e eles estão com a carroça mesmo. Uma mula e uma carroça velha. E também encontrei uma mulher lá. Disse ser esposa dele e está grávida. Certo. Senhor Chifrin, na sua vila, vocês têm algum pedaço de terra em que vocês plantem ou vocês sobrevivem de caça? Sim, senhor, nós plantamos, sim. Mas nós caçamos também bastante. O problema é que com essas chuvas todas, houve uma infestação de uma praga de mosquitos que teve por lá e muitos ficaram doentes. Entendo. Houveram muitas chuvas. Eu lhe cederei a quantidade de comida que o meu pai geralmente cede. Eu viro pro comandante perguntar primeiro se a gente tem algum médico que se disponibilize a ir até a vila deles. Ele falou, sim, senhor. Nós temos 4 médicos aqui. Senhor Chifrin, se contente, por favor, em levar a comida hoje e pedirei que um dos médicos daqui vá até sua vila. Ele não demorará muito. Eu só preciso falar com eles para perguntar se eles se dispõem. Porque também, se eu mandasse um a contragosto, ele não renderia muito. O senhor é muito generoso, milord. Certamente é um santo. Eu agradeço muito, mas eu nem me aproximo disso. Você dá o saco lá de comida de grãos para ele. O saco não faz nem diferença no estado do Mirandris. Vocês têm os campos mais produtivos, né, de todo o reino, então o comandante pediu também para que chamassem os médicos. Eu já ia lá, mas como ele chamou... Ele tem que reunir ainda os médicos, né? Pode ser que demore até um dia. Entendi. Pensei que eles ficavam por aqui, pelo castelo. Tem um que fica no castelo sempre, isso aí é mais fácil. O meu pensamento é assim, se ele fica no castelo, significa que o meu pai confia nele e que ele é bom no que faz. Então eu ia primeiro comentar com ele, entendeu? Pra ver se ele tem alguma ideia. Sim. Ele parece ter gostado da ideia, na verdade. Ele falou, gostei. Você deve pedir pra um dos outros ir. Manda outra pessoa fazer. Dentro do castelo, filho. Eu já estou um pouco ruim das pernas, Lord Luca. Tenho certeza que os outros ficarão animados em obedecer a uma ordem. Eu sei, senhor. Não se preocupe, eu não estou pedindo para o senhor. Eu sei das suas limitações. E eu acho que meu pai não gostaria de que eu tirasse o senhor do castelo. Ele confia muito em você. Eu comentei esse assunto com o senhor para perguntar se você não tem uma ideia, se essa praga de mosquitos que causam doenças, eles já passaram por aqui por nossas terras, se a gente já tem algum tipo de conhecimento sobre isso. Ah, sim, senhor. Na verdade, é bom você ter falado isso. Porque geralmente quando essas pragas de mosquito começam, elas acabam se espalhando muito. É a chuva, senhor. Acontece muito. Febres e outras coisas do tipo. Não duvidaria que chegasse por aqui em breve. Entendo. Obrigado pela informação. Eu peço pro comandante achar o médico o mais rápido possível. Tá. Naquela noite, perto do jantar,
Os médicos foram reunidos e eu vou jogar aqui 3d6 para ver se algum deles está muito disposto aí. Quanto menos, melhor. Olha, um deles ele aceitaria aí. É um médico mais jovem e disposto a mostrar serviço. Eu peço que ele vá lá e que ele faça o que puder para saber entender isso e como tratar as contaminações, para que, se no caso a gente tiver casos por aqui também, ele seja o responsável por esses casos. Porque eu também comento com ele mais baixo para que ninguém escute, que o médico daqui do castelo ele já tá próximo de se aposentar, eu acho que ele não dura muito. Você vai mandar o médico novinho com escolta ou não? Vou mandar ele com alguém que o leve e que o traga, entendeu? Com um transporte para que ele volte assim que precisar. Beleza. Você consegue fazer tudo isso aí e, na verdade, você vai se deitar naquela noite pensando que conseguiu ter um dia muito produtivo. Lorde Nestor, no dia seguinte, você foi surpreendido com a visita do Oralvos, Cavaleiro da Lama. Ele fala, Lorde Nestor. Senhor Alves, alguma novidade? Sim, aquele pequeno pedido que o senhor me fez, bom, eu trouxe o homem. Ah, ótimo. Ele o aguarda na casa da companhia, que é o posto da companhia do Caranguejo que fica aí no Água Baixa. Não é a central da companhia do Caranguejo, porque a central fica lá na tua fortaleza, né? Você disponibilizou a fortaleza para ser central da companhia também, onde os homens são treinados e as tarefas são distribuídas por lá. Porém, também tem um posto, que é o segundo posto, né, na verdade. O primeiro posto é lá na Fortaleza do Caranguejo e o segundo posto é na Água Baixa. E ele está aguardando no segundo posto. Ok. Eu agradeço por sua presteza, Sr. Aralfos. Vamos então. Vocês saem no meio da rua, a pessoa, lá onde estou? Fico dando mão, assim, pra eles, ó, beijando criança, dando tchau pra mulher. Vem a criancinha, Lorde Nestor, me dá uma moeda. Eu acaricio a Cássia, espalho o cabelo dela, aí jogo ela pra trás. Coisa de político. Um copo, Nestor. Ô, Lorde Nestor. A mulher, a mãe dele, viu, menino, sai daí, menino. Puxou ele assim pelo braço, quase arrancou o braço do menino. Não, calma aí que eu não entendi. Que é se tu passou a mão na cabeça dela e jogou ela pra trás? É tipo, sai. Só pra mim. É tipo um peteleco assim, é pra continuar teu caminho? Segue teu caminho? Não, vai. Bom, você foi caminhando até ao posto, né, o segundo posto da Companhia do Caranguejo, e chegando lá, todos os homens com a roupa padrão da companhia, eles estão lá, todos fazem aquele pequeno aceno com a cabeça e ficam em posição de sentido. O Lorde Nestor, no auge dos seus 49 anos, entra imagino que com a postura ereta e cabeça levantada. Só pra corrigir, eu tenho 48, não me deixe um ano mais velho. Enfim, você passa lá adiante todos aqueles homens de combate. E o Sr. Oralvos, que era um ex-membro da companhia, porém nomeado cavaleiro e elevado a seu guarda-costas, também com aquele orgulho no olhar. Por agora, depois de tanta peleja, ser superior. Bom, ele te conduziu até a salinha. Tinha um guarda já na porta, né? O guarda deu licença para vocês. O Sr. Oralvos abriu. Vocês dois entraram e lá estava o sujeito na cadeira, meio assustado. Tem alguma mesa, alguma outra cadeira, sei lá, pra sentar? Só tem a cadeira. É uma sala que tava vazia. Eu falo, traga uma cadeira. Tá bom. Sou lord nessa porra. Vou ficar em pé aqui. O guarda que estava lá fora foi atrás de uma cadeira. Não demorou muito, ele retornou com a cadeira. Ah, agora sim. Obrigado. O homem tá amarrado? Não. Bom dia, senhor. Ele falou, bom dia, milord. Foi um mal entendido o que aconteceu aqui, viu? O Sr. Oralvos aí se enganou aí, eu não sei de nada, não. Não se preocupe. Esses homens lhe trataram bem? Ele olhou pro Oralvos assim, trataram sim, senhor. Ótimo, ótimo. Gostaria de beber alguma coisa para se acalmar? Um vinho, talvez? Tem vinho aqui? O Sr. Oralvos, ele puxou o cantil dele, aqui. Acho que serve. Eu entrego pro homem. Ele abriu assim, deu um gole. É um bom vinho, senhor. Aos meus, eu só proporciono as melhores coisas.
Pois bem, senhor. Eu tenho algumas perguntas a lhe fazer. E espero que entenda a minha situação e veja o quanto eu preciso da sua ajuda. E como eu posso ser útil? Pode me ajudar primeiramente me dizendo o que você sabe sobre um homem chamado Magrião, que se intitula Caranguejo Negro. Eu quero que você faça dois testes. Um de percepção e um de diplomacia. Ou intimidação, não sei qual que você vai usar. Eu tô no papo. Por enquanto eu tô no papo de boa. Então quero que você faça teste de percepção primeiro. Eu vou jogar com vigor ou percepção. Deu 13. Você percebe que ele ficou um pouquinho chocado, assim, ao ouvir o nome Magrião. Vou ver diplomacia agora. Ele falou: Eu não sei nada dessas coisas, não, senhor. Mas meu irmão, ele se meteu com essas coisas de saqueador, e o senhor sabe, né? Se meteu com essas coisas aí. Bom, não acabou bem pra ele, não, mas eu sou limpo. Eu juro que eu sou limpo. Eu entendo que o senhor está um pouco nervoso. A situação não é para menos. Entretanto, eu quero que o senhor também entenda que eu sou um homem muito ocupado e estou dispondo um pouco do meu tempo para ter essa conversa com o senhor. Se não fosse algo importante, eu não estaria aqui. Bom, eu vou perguntá-lo mais uma vez, senhor. O Oralvos não estaria aqui se você não soubesse nada sobre o que eu estou lhe perguntando. Então, me fale sobre este Magrião e talvez possamos chegar num acordo bom tanto para mim quanto para o senhor. O homem olhou pro Uravos assim e falou: Bom, eu ouvi algumas coisas só, senhor. Eu nada mais que isso. Ouvi algumas coisas só. Conte o que ouviu. Eu fiquei sabendo de uma reunião que ia ter. Reunião? Sim. Lá naquela vila da Tribo dos Macacos. Tribo dos Macacos. Sim. Bom, e quando será essa reunião? Bem, eu não sei, senhor. Eles disseram que ia ser nesse verão ainda. Algumas pessoas falaram que iam pra lá. Não sei por que ainda, senhor. Não sei muitas coisas, não. Mas disseram que ia pra lá e eu não sei. Mas eu não fui não, senhor. Eu não fui não, senhor. Me parece que você conseguiria me arranjar informações muito úteis e valiosas para mim. Em troca disso, eu poderia ser um bom senhor e lhe ajudar. Você vai tentar comprar ele? Sim. Então você vai fazer nova diplomacia aí agora. E é bom você passar. Nossa, Nossa falha senhora, crítica. tô afiadíssimo na falha crítica aqui, velho. Ele falou: Senhor, eu gostaria muito da ajuda do senhor, mas eu juro que eu não tenho muito o que fazer, não. O Lorde da Estrela se levanta. Ele afasta a cadeira um pouco. O cara foi um pouco, ele se inclinou pra trás, assim. Até o momento, eu fui cordial. Lhe servi vinho. Tratei você como eu trataria qualquer um dos outros homens que me servem. Mas o senhor não me parece que quer colaborar. Entenda, senhor. Isso é muito importante para o bem do pântano. Para que o pântano não sofra e as pessoas não sofram. Mas, senhor, eu já falei que eu não sei de nada, senhor. O senhor pegou a pessoa errada. O senhor poderia me conseguir essas informações. Eu posso tentar, mas eu não posso garantir nada, senhor. Tentar já é um bom começo, mas eu gostaria de ver comprometimento. O que eu posso fazer? Você me falou que tem um irmão envolvido nisso. Você deve ter conhecido alguém. E se essa conversa chegou até você, provavelmente alguém que esteja metido nisto deve ter contatado. Afinal, essas informações são sigilosas. Bom, eu quero nomes. Você acha que poderia conseguir isso para mim? Farei meu melhor, senhor. Ótimo. Não se preocupe. Uma vez que você conseguir, terá minha proteção. E muito mais que isso, terá minha gratidão. Posso contar com você? Sim, senhor. Ótimo. Acho que você pode ir. Ele olhou pro Bravos mais uma vez, se levantou, deixou o cantinho em cima da cadeira e saiu meio receoso ainda, abriu a porta e saiu apressado. Eu olho e falo por Alvos e digo, arranje alguns homens e siga este homem até sua casa e vejam se ele vai tentar alguma coisa. Quero estar informado. Pedirei que a companhia faça isso, senhor. É uma coisa aqui, um detalhe, a companhia do caranguejo, ela age de duas formas, né? Então, às vezes, quando os negócios estão fracos, a própria companhia, né, alguns homens da companhia se fazem de saqueadores e assaltam as caravanas para para fomentar o mercado, né? É oferta e demanda. A gente tira os bandidos de circulação para que a gente possa lhe roubar com maior cuidado, maior prestígio, né?
maior segurança. A gente rouba com maior segurança. É nosso lema. Então, e o que o Oravo sugere é que alguns homens da companhia possam ativar esse lado mais desordeiro da companhia para tentar se infiltrar ou de alguma forma ou conseguir informações sobre os companheiros de trabalho. Os nossos companheiros de trabalho. Eu quero que fiquem de olho nesse homem. Outra coisa também, senhor. O quê? Deve mandar uma mensagem pro Capitão Crocodilo. Ah, é claro. Esse é o chefe da companhia, no caso, que organiza por lá. Eu lidarei com isso. Enviarei a mensagem. Acho que devemos evitar que essa ideia de organização chegue naquelas bandas de lá. Eu quero que, por hora, vocês reforcem um pouco mais os postos de inspeção. Você vai avisar os outros nobres do pântano ou você vai tentar abafar o caso? Por enquanto, para tentar resolver. Por enquanto, eu tô tentando resolver. Se a coisa sai sob controle, eu não vou nem precisar avisar, eles vão saber. Que a gente deixa a panela de pressão explodir. Não é assim. Quando vocês estão saindo, coincidentemente, o Berk Lodo, que é o chefe da guarda da Água Baixa, ele tá passando aí, vê você e vai falar com você. Lorde Nestor? Capitão Berklood. Bom, eu estava querendo falar com o senhor mesmo. E eu com o senhor, milord. Ouvi boatos. Ele se aproxima mais assim. Parece que os saqueadores, alguns, não todos, mas estão começando a se organizar. E estão falando de um homem aí chamado de Caranguejo Negro. Achei que o senhor devia saber disso. É claro, eu já estou lidando com isso, Berk. A propósito, era sobre justamente isso que eu queria falar. Gostaria que você reforçasse os postos de inspeção e colocassem algumas patrulhas em alguns locais que houveram mais ataques. Com certeza. Eu farei isso sim. E caso seja necessário, me avise sobre alguma coisa. Com certeza. Tem mais uma coisa sim, senhor. Aquele homem, senhor, ele disse que veio de Terra Bastarda e quer falar com o senhor. Terra Bastarda? Será algum enviado do meu irmão? Ele não se identificou? Não, senhor. Ele falou que era extremamente confidencial e que só podia falar com o senhor. Peça, tragam ele aqui. Eu vou falar com esse homem aqui mesmo. O homem de Terra Bastarda parece bem tranquilo. Ele se levantou e falou: Lorde Nestor? Sim. E você quem seria? Meu nome é Joffreu. Fui enviado aqui a pedido de seu irmão, o Lorde Peredes. E o que o meu irmão gostaria de me informar? Ele não acha seguro mandar as mensagens de forma tradicional e pediu que eu viesse dar a mensagem oralmente, senhor. Ele pediu que preparasse o castelo nos últimos dias do verão, pois ele virá para cá no outono. E ele pede que mantenha esta informação em segredo. É claro. Mais alguma coisa? Não, senhor. Só para um adendo aqui, a mensagem que você mandou para ele ainda não deu tempo de mandar resposta, tá? Provavelmente esse cara já estava no caminho quando você mandou. Eu agradeço pela informação. Se não tem mais nada para mim dizer, então está dispensado. Você tem cerca de 82 dias para que o seu irmão chegue. Mas você imagina que ele vai partir no verão ainda para chegar aqui no outono. O outono é a melhor época no pântano, porque no verão é muito abafado, tem muito mosquito e na primavera o pântano fica alagado e no inverno também. Só que o inverno também é um pouco mais frio e alagado, chove muito. Então o outono é a estação mais amigável aí. Ok. Preparar, né? Prevejo merda. Tem 82 dias para lidar com esse magrinho. Lucan, eu vou adiantar aqui também uma semana no teu arco. Hoje, por incrível que pareça, é um dia de audiência também. Você faz tudo que tem para fazer então e se dirige ao grande salão. Naquele dia tá um pouco mais vazio. Você atendeu o pessoal ao longo de outros dias, né? E conseguiu se livrar de boa parte das demandas. Hoje tá mais vazio, com poucas pessoas. E vou jogar aqui novamente os 3d6. Uma delas vai pedir comida novamente, é de um vilarejo aí próximo. E você já está acostumado com isso. Você dá o padrão lá, já tem a resposta padrão. Outro que comparece aí, na verdade, é um dos sacerdotes do Santo Templo. Ele fala: Lorde Lucan, é uma honra ter um pouco do seu tempo, senhor. Eu vim aqui em nome do ministro da fé. Pois não, senhor. O ministro
Carmelo ficou sabendo das novas práticas que o senhor adotou nas reuniões aqui. E ele ficou muito satisfeito. Ele disse que fará uma cerimônia essa semana e queria que o senhor comparecesse, pois ele quer abençoá-lo. Eu com certeza irei. Vocês terminam uma rápida conversa e ele se retira. Você sabe que quando o ministro da fé pede para abençoar alguém, é porque ele está realmente satisfeito com aquela pessoa, já que o Fior Carmelo ele é muito rígido também. Ele não é de ficar puxando o saco. Se a pessoa não se chamar Lorde Luiz, né? A terceira pessoa que vai até você, um aldeão também, você percebe que ele tá com as roupas um pouco manchadas e parece vermelho escuro, como se fosse sangue. Ok, mas ele aparenta estar bem, ele tá se mexendo e... Tá, ele parece que tá bem. Ele não tá sozinho, ele tá com mais 3 pessoas aí com ele. Um dos homens está com as faixas no braço e nas pernas. Ele falou: Senhor, meu nome é Lian Joás, senhor. Eu vim de Campo Coroado. Eu vim fazer uma reclamação, senhor, já que não consegui resolver por lá. E do que se trata, senhor Lian? A sua reclamação? Esperávamos encontrar o seu pai aqui, senhor, mas o filho dele terá que servir. Eu venho trazer uma reclamação de Tomberto Ponte Rio Galarante. Faz um teste de história e interpretação. Tomberto Ponte Rio Galarante, ele na verdade ele é filho de Tomberto Galarante, que é o senhor dos Galarande. Lembra que essa família se dividiu, os Galarande se dividiu e a tua família manteve o nome, porém a outra vertente, que a principal, também manteve o nome. E eles não te consideram família? Sim, os Galarande são família de guerreiros mais antigos. Isso, aquela família antiga. Então, Tomberto Ponte Rio Galarande, mais conhecido como o Caolho, ele é filho do velho Tomberto, que é o Lorde dos Galarande. Ele falou: Lorde Luca, os homens de Galarande, eles invadiram minha fazenda. Invadiram a fazenda e saquearam. Nós levamos a reclamação até o Lorde Tomberto e ele disse que éramos mentirosos, senhor. Na semana seguinte, os homens invadiram novamente e desta vez um dos nossos foi ferido. Nós reforçamos a guarda e tentaram invadir uma terceira vez. Houve um pequeno conflito e 2 dos nossos foram mortos. Nós novamente levamos a reclamação até o Lorde Tomberto e ele continua negando que são os homens dele a fazer isso. Então, como medida mais extrema, decidimos vir até aqui. E queremos que o seu pai, no direito de Lorde Protetor, faça alguma intervenção nessa situação. A acusação que o senhor nos traz é muito séria, senhor Lian. Eu espero que o senhor esteja ciente disso. Temos toda uma fazenda para provar o nosso ponto. Mas veja bem, eu entendo o Lorde Tomberto de ter tentado negar que foram os homens dele, até porque qual Lorde aceitaria que seus homens cometessem uma barbárie dessa? E que Lorde pediria ou aceitaria que seus homens fizessem uma barbárie dessa, senhor? Sem punição alguma? Onde está a honra dos Galarande? Sim, eu concordo com as suas palavras, mas alguma prova, fora os danos causados à sua fazenda, o senhor tem alguma coisa que nos prove que realmente foram eles? E como se prova uma coisa dessa? O que nós temos é todo mundo. Olha aqui, ele mostra o pessoal lá, os 3 sentados no banco. Com eles somos 4 testemunhas. Um dos homens foi ferido. Olhe o homem como está. Olhe minhas roupas. Depois do terceiro ataque eu fiz questão de vir aqui imediatamente. Se o senhor não pode me ajudar, então nos resta ir até a capital e falar diretamente com a rainha e dizer que o protetor de campos da corrideira não faz o seu trabalho. Nisso o Lorde Comandante deu um passo à frente. Abaixe o seu tom e olhe como fala. O Lorde Luiz não está aqui, mas aqui ainda é a casa dele. Tenha respeito. E este é o filho dele. O homem que estava reclamando deu um passo para trás, se lembrando de onde estava. Eu viro de costas para ele e falo só com o comandante. O Tomberto, ele é um homem rígido, porém um pouco orgulhoso. Enquanto não estiver na cara dele que os homens dele fizeram isso, ele não vai aceitar de forma alguma. Mas eu tenho certeza de que, se for provado a ele, então esses homens serão devidamente punidos. Eu acredito, senhor, que o melhor que podemos fazer nessa situação é oferecer algo para reconfortar esses homens e pedir que vão embora. E talvez mandar alguma mensagem até os Galarande. Ao Lorde Tomberto Galaran, o senhor de Guardavale,
e não um filho. Bom, a mensagem para o Tomberto eu acho uma boa ideia, mas pedir que esses homens se retirem com uma queixa dessas me parece meio negar. Não podemos fazer nada, senhor. Faremos o quê? Uma guerra contra os Vagarantes por causa disso? Não tem muito o que ser feito. Apenas pedir que investiguem corretamente. Isso é o tipo de coisa que apenas eles por lá poderão resolver, senhor. Na verdade, eu não estou pensando em nenhum tipo de punição. Eu, na verdade, quero ter provas. Esses homens, eles estão feridos e aparentemente aconteceu um ataque a eles, mas eu queria provas de que realmente foram os homens do Galarande. Eu vou me aproximar do Lian e dos homens dele. Senhor Lian, me desculpe se pareceu que estava duvidando da sua palavra, mas é porque realmente é uma acusação muito séria e eu sou um pouco inexperiente, nunca tinha visto tal tipo de reclamação por aqui. Estou aqui só substituindo meu pai, como o senhor deve saber. Eu quero que aceite alguns suprimentos e coisas que possam ajudar na restauração da sua fazenda e volte com o respaldo de que mandarei uma carta para o Lord Tomberto para que ele fique de olho no que está acontecendo na sua fazenda. Isso serve por agora? Ele parece chateado ainda, o cara, meio emburrado, mas ele pareceu ter ficado satisfeito com a decisão. Ele disse: vamos reconstruir tudo de novo, mas eu deixarei registrado que, se voltarem a atacar nossa fazenda, não teremos cautela. Se ele quer começar um conflito, faremos o conflito. Eu lhe prometo que deixarei claro nas palavras que escreverei para o Lord Tomberto de que a gravidade do assunto. Obrigado, meu lord. Que a duidade esteja com o senhor. Obrigado. Eu peço para os guardas darem o que é necessário para eles recuperarem a fazenda. Belezinha, belezinha. Você faz isso. A audiência vai chegando ao seu fim e aparentemente você atendeu todo mundo. Precisa dos seus papéis, né? O comandante também. Ele conversa com os guardas para terminar de retirar as pessoas do salão. Isso já é próximo da hora do almoço. Né? Você faz audiência durante a manhã e depois sai para almoçar. Você já tá morrendo de fome. E quando é meio-dia que você vai começar a se retirar, você percebe duas pessoas chegando no salão. Eu quero que você faça um teste de história e interpretação. Coisa que nada. 11, foi 11. Você não sabe quem são. E o rapaz, esse aqui, ele fala: ainda está tendo audiência? O Lorde Comandante fala: a audiência se encerrou. Ele: até mesmo para velhos amigos de Emeris? O comandante pareceu estranhar. E a mulher falou: desculpe, meu irmão, senhor. Eu sou Mirtes Emeris. E este é meu irmão, Fernando Emeris. Viemos visitar o nosso Lorde Protetor. Imaginei que ele tivesse recebido nossa carta. Mandamos por um corvo. E o comandante falou: temo que não tenha chegado, sinto muito. Mas me lembro de você. Como vai seus pais? Vou muito bem, senhor. O Lorde Comandante termina de fechar os portões e guia os dois até você. Ele fala: Lorde Lucan, esta aqui é Mirtes Emeris. Emeris é uma das famílias daí de Campos da Corrideira. Eles ficam, na verdade, bem próximos a onde você mora aí. Esse é o nome de uma flor. É uma flor bem cheirosa que nasce aí que é cultivada naquela região ali. E eles usam para fazer perfumes e tudo mais. Emeris é uma família bem pequenininha. Eles não são muito grandes, não. Uma coisa que você percebe ambos são muito bonitos e cheiram muito bem, com o cheiro de Emeris, que exala das roupas deles. Eles fazem uma reverência e falam: é um prazer conhecê-lo, milord. Seu pai não está? Eu sinto informar que não. Ele saiu há poucos dias para uma viagem à capital com meu irmão e a minha mãe. Eu estou aqui como castelão, tentando comandar, com a ajuda do capitão, é claro. A mulher, né, a Mirtz, ela fala: é uma pena. Pretendíamos almoçar com ele este dia. É algum assunto pessoal só com ele? Na verdade, não. Se você nos convidar, podemos tratar com o senhor também. É claro, estão convidados. Tava só esperando. Ia ser grosseiro. A mulher quase se chamando pra comer lá. Tô com tanta fome. Já falei pra não fazer o rir. Tô morrendo. Tá? Ai, meu coração. Meu Deus do céu. Só fico falando desse coração dele. Vai no médico, homem.
Mas vocês entram e vão almoçar juntos, tendo um almoço bastante agradável. E acaba que a Mirtes Emeriz e o Fernando Emeriz se mostram até que pessoas bem divertidas. Porém, eles não falam nada de tão relevante, aparentemente, para você. Pelo menos não nesse momento. Eu também. Eu sou cordial, eu também não. Eu também não dou a entender de que eu queira urgentemente saber sobre esses assuntos, entendeu? Eu fico mais preocupado com. Quando a conversa meio que dá aquelas pausas, eu fico mais preocupado com o assunto dos Galarand. Mas eu também não comento nada, não. Beleza. Ai, meu Deus, parou no meio de uma janta. Uma janta que eu nem convidei. Ai, ai. É almoço, cara. Ah, meu filho, agora sustente seus convidados contra a sua vontade. Tu tinha mandado fazer comida suficiente só pra tu. Meredith, Eu. como adiantei aqui a semana, né? Você, sua mãe, sua irmã, a Samantha e mais 6 guardas, vocês se aprontam, né, para partir. Lá para Vila Velha. Vila Velha, no passado, aliás, até recentemente, era a segunda vila maior, né, da região. Depois de Vila das Rosas, era Vila Velha, por conta de ser um posto comercial, onde os mercadores que iam para a capital passavam por Vila Velha e seguiam até a Estrada Real, né, em direção à capital. E a mesma coisa o contrário quando eles iam para Vila das Rosas. Porém, o mestre das estradas, o Lord Kylo Ravalos, ele construía uma estrada que passa por Castelo Velho. Então a estrada meio que foi desviada. E essa rota comercial que passava por Vila Velha, ela foi bastante reduzida. Porque agora conseguem chegar em Vila das Rosas mais rápido. E a mesma coisa quando vocês querem ir de Vila das Rosas para a capital. Vocês conseguem ir mais rápido sem passar por Vila Velha. Isso foi bom para vocês e para os comerciantes, porém, não foi muito bom para Vila Velha. Beleza. O seu avô ainda é um senhorzinho bastante endinheirado, né? Não é à toa que a filha dele se casou com o seu pai, que é o Lorde Protetor. Eles são chamados de Casa Antiga, né? A família Casa Antiga. Seu avô é o Lorde Tarvos Monte Casa Antiga. Tua mãe é a Amália Casa Antiga, né? E ela ganhou Rosa Negra no nome, por conta do teu pai. E o Vans, do nome de vocês, é o clã, né, do teu pai, no caso. Então, no caso, eu não herdei nem o nome da minha mãe. Eu herdei os 2 nomes da família do meu pai. Sim, você herdou os 2 nomes do teu pai. Beleza. E lá em Vila Velha, no caso, a família do teu pai e da tua mãe juntos são as mais poderosas aí de Terra Antiga. Uma das, pelo menos, né? Tem outras também que são poderosas, mas vocês são os top. Belezinha. Lá em Vila Velha, você sabe que mora o seu avô, o Lorde Tavos. A esposa dele, a sua avó por parte de mãe, já faleceu. Então agora mora ele lá. Ele casou de novo? Não casou de novo. Ele tem um filho mais velho também, porém o filho mais velho dele decidiu virar Fior. E ele foi para o Santo Templo, lá na capital. E mora lá desde então. Essa é uma decepção que ele teve porque ele esperava que o filho herdasse Vila Velha. Era isso que eu ia perguntar. No caso, como ele tem esse meu tio, que virou Fior, e a minha mãe é depois do meu tio, não sei se ele tem mais filhos. No caso da morte dele, como é que ficariam as terras aí de Vila Velha? É da sua mãe. Ah, então minha mãe seria a Lady de Vila Velha. O teu avô tem um irmão também, que é o mestre Orvalho Monte. Ele é irmão par de pai, já que ele é um bastardo. Porém, ele foi assumido. O teu bisavô, na época, né, ele tinha pagado para que o Orvalho estudasse na capital e virasse um arcanista. Que são magos, nada mais que isso. Porém, magos, não magos com poderes naturais, mas magos que estudam para entender de alquimia e a essência da magia e das palavras mágicas que eles conseguem utilizar. Eles sabem uns truques aí, basicamente é isso. Porém, este seu tio-avô, bastardo, ele é um arcanista de 1º grau. Quando você vai para academia, você começa como aprendiz, você vira arcanista de 1º grau, depois de 2º grau, 3º grau, e depois vira arquimago, que é o posto máximo. E ele é um velho já de 70 anos e ainda é um 1º grau. Alguns falam que é demérito, porém, pelo menos ele está fazendo alguma coisa. No caso, ele não seguiu nos estudos ou ele simplesmente não conseguiu? Ele ficou lá na capital por 20 anos e decidiu retornar para a Vila Antiga depois.
Meu Deus do céu, 20 anos estudando e só ficou de primeiro grau. Algumas Que pessoas. coisa. Então tá bom. O importante é que eles tenham um título, né? Bom, vocês se preparam, tal como aquela despedida de Lord Lucan da família, foi a sua também. Só que em vez de 3 carruagens, vocês foram com apenas uma carruagem. Ok. São 2 dias, como eu falei, 2 dias e meio, mais ou menos, até lá. E antes de chegar em Vila Velha, vocês vão passar pela Vila Central. Ok. E é o seguinte, como a gente vai ter um dia até Vila Central, eu vou jogar um D12, ok? Ok. O D12 representa o conveniente. Eu quero saber se aconteceu alguma coisa nesse percurso até Vila Central. Então, como é que funciona o dado do conveniente? 1, 2 ou 3 é coisa ruim. 4 a 9 não acontece nada. 10 a 12 significa uma coisa boa. E... Tadá! 2. Coisa ruim. Nossa, negando tem um dia de paz. Que inferno. Tem 12 números no dado. Só não podia tirar 3 números dos outros 9 que sobraram, né? Meu bem, é muito sofrimento pra uma galega só. Antes de eu falar o que acontece, eu quero esclarecer 2 coisas aqui. Primeira coisa, a família Rosa Negra, que comanda o território de Terra Antiga, vocês são o 4º território mais rico do reino. E em importância de casa, individualmente, a tua família também é a 4ª mais poderosa, perdendo apenas para os Merandres Galarande, os Garraforte, os Douradela e a família real, no caso, né? Que na família real eu não estou contando aqui. Vocês são a 4ª, tirando a família real. E a segunda coisa que eu queria falar é que na construção de ficha, né, dos personagens, a Meredith ela é uma protegida. O que significa isso? Significa que ela tem favores divinos a cobrar. Então, ao todo são 6, né? Em situações complicadas que ela acha que não vai conseguir se livrar, ou em situações que ela precise muito de alguma coisa, ela pode usar o poder da intervenção divina, jogar um D20 e tem que tirar o valor necessário para poder ser atendida. Tem as restrições e tudo mais, que você já sabe, que eu não vou explicar aqui, mas é só para que fique esclarecido essas coisas. Então nós temos aqui um personagem sortudo, que é o de Aloysio, né, que é o Lucan. Temos um personagem protegido, que é a Meredith. E temos um personagem que é... Fudido. Não, o Lord Nestor ele preferiu não pegar nada de tão especial, porque ele queria guardar mais pontos para comprar outras coisas. No entanto, o que ele tem? Ele tem um guarda-costas, ele tem uma companhia, e ele tem todas umas paradas interessantes também. Claro, eu preferi investir, meu filho. É investimento. Então, ele preferiu dinheiro, essa é a verdade. Ele escolheu o dinheiro. Os outros nem escolheram dinheiro, são mais que eu. E aí, como é que tu explica isso? Mas eu explico da seguinte forma. Não é eles podem até ser mais ricos, mas eles não têm controle do dinheiro. Já você tem. Ao longo da estrada, mais ou menos no meio da estrada, que fica perto do cruzamento para ir para a nova estrada lá, que passa por Castelo Velho, aconteceu um pequeno probleminha com a sua carruagem. Ela... Deixa eu jogar um D6, na verdade. Bom, nem todo lugar que é seguro o suficiente, né? Eu ia quebrar uma roda da carruagem, mas já que tiramos um 6 aqui, quer dizer que vocês foram atacados. 6 pessoas foram atacar vocês aí. Você estava dentro da carruagem. Quando você ouviu, Meredith, uma pequena agitação. Os homens começaram a gritar uns para os outros. Ali, cuidado, cuidado. E você ouve também uma flecha batendo na carruagem. E isso fez com que os homens começassem a tomar posição defensiva. Eu vou jogar aqui um dado para ver se eles acertam alguns dos homens. Vou jogar aqui 3 D8. As flechas não conseguiram atingir os soldados de forma significativa. E o cocheiro falou, "Iá!" E quando ele fez isso, os cavalos começaram a disparar loucamente. Eu quero que você faça um teste de atletismo, acredite. Eu vou jogar também para sua mãe e para sua prima e para sua irmã. Tá, vou jogar o meu com vigor. Beleza, você consegue também se agarrar nas paredes aí, no banco. Mas você tem uma certa dificuldade para se manter. Às vezes você quase cai. Os cavalos saem correndo puxando a carruagem. Vocês ficam lá naquele balançar para lá e para cá, aquela confusão dentro da cabine. Não demora muito e vocês, olhando pela janela, percebem os homens a cavalo, né, seguindo vocês. Não os bandidos, mas os guardas, né? Eles não ficaram para muito tempo para trás. Eles conseguiram ganhar ali uns 2 minutos de vantagem. Possivelmente os assaltantes lá devem ter recuado, alguma coisa assim. Talvez se eles tivessem matado os guardas, eles tivessem seguido a carruagem, mas não quiseram arriscar. Que inferno! Foi isso que aconteceu? Pela verdade,
Vocês estão bem? Sua mãe pergunta a mesma coisa, sem nem responder. Vocês estão bem, queridas? Estão bem? Ela pega a tua irmã mais nova. Está bem, filha? A tua irmã, sim, estou bem. Estamos bem, sim. Sua mãe tá, malditos. Era isso que eu queria, Devíamos ter ficado enfrentado aqueles idiotas. Não fale besteira. Não temos que enfrentar esse tipo de pessoas. De repente, vocês todas são jogadas pra cima. Ai, que coisa. Aí eu quero fazer um novo teste de atletismo e acrobacia. Ai, que infortúnio. Tá, você não conseguiu, você não passou. Bom, todo mundo passando o teste, menos você. E o que aconteceu foi o seguinte: a carruagem passou por um buraco maiorzinho e deu aquele solavanco. Vocês todas voaram pro teto. E quando caíram, das 4 lá dentro, você foi a que caiu de pior jeito. Ai, bati meu braço, que inferno. O ruim é que a Meredith não tem muita vida não, né? Ainda bem que ela tem muita intervenção divina aí pra gastar. Porque se ela levar um tapinha... Não tem muita vida, eu não gastei com isso, não. Ela é uma menina delicada, ela não é uma menina briguenta. A sua mãe fala: você está bem, Meredith? Ai, eu acho que machuquei um pouco o meu braço, mamãe. Mas não creio que seja nada demais. Tinha chegado aos ouvidos do seu pai que haviam saqueadores na estrada, mas não imaginei que tinha essa ousadia de atacar a gente assim. Quando retornarmos, tenho certeza que o papai fará algo para resolver esse problema. Isso não ficará profundo. Sabe o que é foda? Só tá acontecendo coisa ruim pro lado do pai de carro. Primeiro acontece a acusação de que ele é mole, aí depois a família dele sofre ataque. Tipo, só coisa boa. Eles vão dizer, ó, tá vendo? Até a família dele sofre ataque. Cadê a moral que esse Lorde tem? Não tem nenhuma. Vamos torcer para terminarmos o percurso o mais rápido possível em segurança. Espero não ter mais percalços até lá. Ela fala isso meio que alisando o braço, porque ela é fresca e ela não costuma se machucar muito. Acho que a última vez que ela se machucou, ela era muito pequena, ela ainda era criança. Beleza. A tua mãe fala também: quando chegarmos em Vila Central, eu vou pedir que um dos homens retorne. Não podemos deixar isso assim. Claro, eu concordo com a senhora. Não demora muito mais que isso e vocês chegam realmente em Vila Central. E lá vocês se deparam com alguém familiar e que você já não via faz um tempo. E seu nome é Fior Juvencio, de Vila das Rosas. É o Fior que fica lá na tua cidade, na tua vila, né? E o que é que ele tá fazendo aí? Você não sabe. Mas os Fiores são chamados muitas vezes. E como ele é o Fior de Vila das Rosas, ele é o Fior mais importante da região aí. A gente pede bênção ao Fior? Sim, existe esse hábito de pedir a bênção ao Fior. Quando vocês descem da carruagem, ele olha pra vocês, parece ser bem delicado ele. Um senhorzinho lá, magro e pouco curvado. Ele fala: Lady Amália, Lady Meredith, eu não esperava vê-las aqui. Presumo que não vieram me ver? Estão indo para a Vila Velha? Para minha mãe cumprimentar ele, porque eu sei que como ela é a lady maior, ela fala primeiro, aí depois eu cumprimentava. Ela cumprimenta ele, né? Pede a benção a ele, ele oferece que estejam abençoadas. E ela responde: sim, estamos indo para a Vila Velha. Vamos ver o meu pai. Ah, claro. Eu vim de lá. Fiquei 2 dias por lá para um evento que teve. E agora estou retornando à Vila das Rosas. Desculpe, senhora. Ando com essa tosse horrível faz uns dias já. Umas semanas, eu diria. Bom, mas vai passar. Tua irmã dá um passinho pra trás e fica atrás de você. Eu meio que fico segurando nas costinhas dela. E como está sendo de viagem? Ele nem é tão velho assim pra ter uma voz tão rouca, mas ele já tem uma voz rouca natural. Na verdade, tivemos um imprevisto muito incômodo. Nossa carruagem foi atacada no caminho pra cá. Mamãe fala demais. Tô pensando aqui na minha cabeça. Podia ficar calada, né? Disse logo pra pessoa que marranda e com certeza fofoca pra tudo que é canto. Pra espalhar pra Deus o mundo que a carruagem foi atacada. Sem necessidade. Eu só ia falar, estamos um pouco cansadas da viagem. Não, fomos atacadas. Não fala demais. Ai, é. E o Fior fala: isso é uma lástima, senhora. Entre, o senhor está lá dentro. Eu vim tomar um ar antes de entrar para deitar. Sou um senhor que dorme cedo. Bom, vocês entram e assim que o senhor de Vila Central vê vocês, ele já faz uma reverência com a cabeça até o chão e fala: fiquem à vontade, é a casa de vocês são muito bem-vindos. A sua mãe fica toda constrangida dizendo: 1000 perdões de aparecer essa hora da noite, senhor.
Mas não temos escolha. Temos pressa para chegar em Vila Velha. E vocês são realocados para os quartos lá de hóspede e acabam tendo uma boa noite de sono. No dia seguinte vocês acordam, tomam um café da manhã e a sua mãe, ela vai falar com o Fior novamente. Seria bom tomar cuidado, Fior de Vência. Há saqueadores na estrada. Eu ia mandar um homem para a Vila das Rosas hoje para que informasse ao meu marido, mas vendo que o senhor está aqui também, pedirei ao senhor de Vila Central. Vou pedir que ele mande alguns homens com o senhor. Ele, sim, é claro, Lady Amália. Eu tomarei cuidado, mas eu creio que não acontecerá mal. A doidade está comigo desde que nasci, e esses bandidos não seriam capazes de ferir a mim. Ando sozinho para todo canto e nunca tive problemas. Claro, mas por precaução, é bom que vá uma escolta junto. Eu faço questão, Fior. E nisso ela fala com o senhor de Vila Central, né? Ele aceita, obviamente, e manda com o Fior, né, um grupo que guie, né, o Fior até Vila das Rosas. Uhum. Apesar da insistência para que fiquem para o almoço, a sua mãe, ela acaba recusando. E o que acontece? Vocês partiram então rumo à Vila Velha. Perfeito. Vocês começaram, né, novamente aquele esquema da viagem, a carruagem partiu e a Samantha, ela fala o seguinte: essa carruagem tá estranha. Está estranha? Por que você fala isso? A Samantha fala: eu acho que uma das rodas deve estar com problema. Bem, temos que reportar isso ao cocheiro para que ele possa verificar. Sua mãe falou: ele já deve saber disso, Meredith. E se essa carruagem quebra no meio do caminho, Então ele conserta a roda. então vamos esperar que aconteça. E foi dito e feito. Você falou isso, deu 20 minutos, a roda quebrou. Meredith revira os olhos, tipo como... Sabia que isso ia acontecer, por que esperou acontecer para resolver? Os homens, eles levantam a cabine da carruagem, né, para que vocês possam sair. E nisso, o homem que foi lá pegar a roda, né, ele retornou. Ele disse: temos um problema. E ele mostrou a roda, estava quebrada. Ela tomou e falou: ótimo, era só o que me faltava. Há quanto tempo estamos de Vila Central? E o homem falou: cerca de 2 horas, senhora. Ela: 2 horas? Pela doidade. E para Vila Velha temos um dia ainda pela frente. O que quer que façamos? Andemos até lá? E o cocheiro falou, né? Senhora, há um vilarejo aqui próximo. Ele sai um pouco da estrada, mas pode ser um bom lugar para reparar. Fica a cerca de 20 minutos daqui. Ele aponta para umas árvores lá ao norte da pista. Eu quero fazer uma percepção na roda, só pra eu... Eu quero saber se parece alguma coisa que foi só do percurso mesmo, ou se foi, sei lá, tem algo a mais. Não, parece só do solavanco mesmo, né? Não parece ter sido sabotagem, não. Eu acho que o melhor a se fazer é começar a caminhar até essa vila. A Samantha, ela vai sempre atenta. Os homens estão de cavalo, né? Então, Pois então eles vão me botar no cavalo e vão puxando o cavalo. você vai pedir para ir no cavalo, então. Eu vou, que eu tô com o braço machucado. E tu anda com os braços, é? Meu bem, eu sou uma lady. Aí eles vão bem lindo, montados no cavalo, e eu a pé. Ai, cara, Tá. A tua irmã e você, né, são colocados cada um em um cavalo. claro. Agora que uma foi, as outras tudo em cair também. A sua prima, ela montou num cavalo, né, sozinha, e resolveu ir à frente. A tua mãe tá com sua irmã, você tá no outro cavalo, mas não demorou muito, realmente havia um vilarejo ali perto. Cerca de uns 20 minutos, adentrando ali aquela... Não tem uma estrada, né, mas é um mato meio alto, e... Quando vocês chegaram, as pessoas do vilarejo ficaram olhando para vocês assim, com caras de curiosidade. Talvez nem sabendo quem são vocês. Você percebe que são pessoas bem pobres ali. A maioria deve ser pescador ou agricultor. A sua mãe pergunta: tem algum senhor aqui? E um dos guardas fala: não, senhora, apenas um vilarejozinho. Não há senhor nenhum. Ela: nem pousadas imagina. Ele: não, senhora. A sua mãe diz para um dos guardas: pode fazer a anunciação. E um dos guardas fala: atenção, por favor. Esta é Lady Amália, Casa Antiga Rosa Negra, e suas filhas. Estamos indo à Vila Velha e nossa carruagem acabou quebrando a roda. Peço que nos ajudem no conserto e terão a gratidão do senhor de Terra Antiga. O pessoal ainda mudo ficou encarando assim, meio que sem entender o que aquilo tudo significava. Até que um dos homens, né, foi até se aproximar mais e falou: é um prazer tê-los aqui. Uma roda, é?
Podemos ajudar sim no concerto. Lord Magno passou por aqui uma vez, sabia? Ele foi muito generoso. Faremos o possível para ajudar. E nisso o pessoal foi se juntando junto com os guardas ali para conseguir uma roda nova. Como eles tinham uma carroça lá já, foram testando para ver se a roda cabia ou não. E acabou não cabendo. Então tiveram que realmente reparar a roda da carruagem quebrada lá, tentando fazer algum remendo para que chegasse até a Vila Velha. Isso aparentemente levaria quanto tempo? Vou ligar um D6, sendo que cada número vale por meia hora. E durou meia hora. Ou seja, nem foi muito. Nesse tempo, você ficou esperando junto com sua prima e sua irmã, e você percebeu um grupo de criancinhas rindo para vocês. Uma delas acabou tomando coragem e foi até vocês. Ela perguntou, a menina toda suja, com roupa rasgada e com os cabelos sujos. Ela falou, vocês são princesas? Olá, criancinha. Somos ladies. Ladies? Sim. Eu queria ser uma lady. Bem, quando você crescer, talvez você possa se casar com um lord e se tornar uma lady. Samantha disse, não iluda das crianças, Meredith. Eu olho pra Samantha e ignoro o que ela disse. Ela olhou pra sua irmã e falou, você quer brincar? Sua irmã olhou pra você assim, meio que tipo pensando, o que eu faço? Bem, não temos muito tempo para brincadeiras. Nossa carruagem está quase pronta. Nisso você percebeu talvez a mãe da menina, alguma irmã mais velha, se aproximando rápido. O que está fazendo, pirralha? Desculpe, senhoras. Vamos! E ela saiu puxando a menina. A sua irmã então olhou pra você e perguntou, Meredith, por que as pessoas daqui são tão sujas? Bem, elas são mais pobres do que nós. Talvez não tenham tantas condições. E as crianças brincam na terra. E isso faz com que elas fiquem mais sujas. E nós temos as criadas. Elas lhe dão banho. Essas crianças não são criadas para dar banho. Por quê? Porque sim, elas vivem de uma forma diferente. Nisso, o conselho da carruagem ficou pronta. A sua mãe falou, Meredith, Samantha, Meline, vamos, entrem. Ai, pela idade. Ainda bem que está resolvido. Espero não ter mais imprevisto. Essa viagem está saindo totalmente fora do imaginado. Eu vou levando, segurando minha irmã pela mão. Ajudo ela a entrar na carruagem e subir em seguida. Vocês entram na carruagem e continuam a viagem até chegar em Vila Velha. Por precaução, vocês acabaram andando um pouco mais devagar. Então só chegaram lá em Vila Velha de madrugada já, batendo nas portas do seu avô cerca de 4 da manhã. Nossa, elas devem estar exaustas. Porque imagina você passar desse tanto de tempo em uma carruagem. Mas no fim das contas deu tudo certo. Vocês bateram em Vila Velha e foram recebidas. Seu avô foi acordado, né? E foi na direção de vocês. E fala, ora, minhas netinhas, minha filha, vem cá, me dê um abraço. E vocês todos se abraçam. Exaustos da viagem, ela se anima. Quase nunca ela sorri de uma maneira mais, assim, sorriso mais aberto. Mas quando ela vê o avô dela, ela fica bem feliz. Ela abre um grande sorriso e vai ao encontro dele. Ô Marlon, deixa eu dizer, antes que você na próxima sessão for começar pulando o tempo igual hoje, eu ainda pretendo escrever uma carta, viu? Então a gente vai terminar esse almoço. Vai escrever uma carta pra quem? Pros Galarande? A carta que eu vou escrever pro Lorde Humberto lá. Ah, tá bom. Eu vou colocar essa fase aí no pós-crédito, tô falando. Ninguém escuta pós-crédito. Aí diz, Aí ninguém escuta o pós-crédito aí depois disso. Eita, ele nem avisou os Galarande no outro episódio. manda assim aí, velho doido. Teu filho doido tá atacando os outros. Assim que se lida com esse tipo de gente.